Bom, voltando aqui então, no bloco passado, nós falávamos sobre a teoria dos princípios e os chamados passos da ponderação. Nós vimos que o primeiro passo da ponderação é se estabelecer quais são os princípios que estão em conflito. Citei o exemplo então de intimidade e liberdade. O segundo passo da ponderação que vimos no bloco passado é identificar as peculiaridades do caso concreto. Na medida que um princípio, naquele caso concreto, vai ceder para que o outro possa ser exercido de forma plena, e num outro caso concreto pode ser que aconteça o inverso. Então aqui, segundo o trabalho da professora Ana Paula de Barcelos, eu tenho que identificar não só os princípios em conflito no caso concreto, mas também saber as peculiaridades daquele caso concreto. O terceiro passo importante para esse roteiro na aplicação da teoria dos princípios é estabelecer critérios para atribuir peso. Então, como dissemos, no caso concreto, o peso maior a partir das peculiaridades daquela hipótese podem fazer com que aquele princípio vá prevalecer, no caso a intimidade, dando cedência à liberdade de expressão ideológica, filosófica, de comunicação. E aí, nesse caso, eu preciso então de critérios objetivos para a atribuição de pesos. Pesos objetivamente falando, para saber se nesse conflito vai ganhar a disputa a intimidade ou vai ganhar aquela disputa o princípio que assegura o direito à liberdade. E na literatura você encontra duas linhas para atribuição de pesos dentro da técnica da ponderação. Uma primeira linha mais afeta ao direito americano, mais afeta ao pragmatismo jurídico, que vai trabalhar com aquilo que se chama de standards, ou as molduras normativas, ou as molduras a partir de princípios. Então, standards passam pela ideia de moldura, o pragmatismo normativo, muito comum em ser aplicado na Suprema Corte Americana. Então, vamos ver aqui, dentro da linha de standards, o que seria como técnica utilizado para atribuição de peso na comparação, na disputa entre dois princípios, ambos assegurados pelo texto constitucional. O primeiro critério na linha dos standards é verificar qual é o grau de restrição àquele princípio que é realizado a partir da técnica de ponderação. Então a ideia aqui é a seguinte: quanto maior for o grau de restrição atribuído a um determinado princípio, maior peso ele deve possuir naquela disputa. E eu vou me valer aqui de uma decisão do STF justamente para criticar essa decisão e exemplificar como é que o Supremo poderia talvez ter decidido diferentemente se aplicasse essa linha de standards a partir do grau de restrição que é sofrido naquele princípio, atribuindo a ele maior peso e fazendo com que ele então tivesse vantagem, uma primazia prima facie em detrimento de um outro princípio que naquele caso concreto foi menos violado. Esse exemplo que eu quero trazer aqui, ele versa sobre investigação de paternidade. Então, sabemos que uma das técnicas mais seguras para se identificar a paternidade é o exame de DNA. Então, imagine que um filho, um suposto filho que acredita ser filho de um determinado pai, ingresse com uma ação de reconhecimento de paternidade. Ora, de um lado aqui eu vou ter, supostamente, aplicando a técnica da ponderação, numa das balanças, e a ideia da ponderação é justamente a ideia de sopesamento, sopesar dois princípios que estejam em jogo. De um lado, quando, por exemplo, o juiz, se assim pudesse ser feito, obrigasse o pai a ceder material genético, a cessão de material genético para a realização do exame de DNA, poderia supostamente violar a integridade física do pai. Então, em um dos lados dessa balança, numa ideia de ponderação, estaria o princípio da integridade física, ou o princípio da vida, não da vida, porque você retirar material genético
para fazer um exame de DNA não vai colocar a vida de ninguém em risco. Mas aqui estaremos como um corolário do princípio a vida, do direito que salvaguarda o direito à vida, teríamos aqui a ideia de integridade física. Então, o valor, a matéria axiologicamente falando que poderia ser violada aqui, seria a integridade física de um lado. Integridade física de um lado. De outro lado, o direito ao reconhecimento da paternidade, o direito de ser reconhecido como filho, são as matérias que estão aqui em questão. São as matérias que estão aqui, de alguma forma, competindo. Então a pergunta é, sabemos que hoje, qual é o peso dado à violação à integridade física para a realização de um exame de DNA? Sabemos que hoje, já há algum tempo, é possível se fazer identificação de DNA a partir de uma guimba de cigarro. O camarada fumou um cigarro e jogou aquele cigarro, aquela guimba de cigarro no lixo. Ali haverá células da mucosa da boca que vão ter núcleo, por óbvio, e permitir a identificação genética do suposto autor do fato. Então, suposto pai aqui que se nega ao exame de DNA. Então, a violação à integridade física hoje para se realizar um exame de DNA é muito baixa, Então, o peso de violação ao princípio aqui da dignidade humana, da integridade física, é relativamente baixo. Ao passo que o prejuízo de se negar ao filho o reconhecimento da sua linhagem, obviamente vai violar de forma elevada, é uma violação elevada ao direito do filho ser reconhecido como tal pelo seu pai. Mas você poderia pensar assim, André, mas a lei vai dizer que se o pai se negar à realização do exame, vai ser então feita uma presunção de filiação. Se ele se nega, ele vai ser presumidamente pai. Só que, senhores, quando um filho chega a esse tipo de discussão, ele não quer viver de presunção. Ele não quer viver de achismo. Ele quer o reconhecimento daquela paternidade. E sabemos que o DNA ele dá um grau de certeza de 99,9%. Logo, nessa disputa, o que deveria ter mais peso? Deveria ter mais peso o reconhecimento do filho, o direito do filho de ter o seu pai sendo submetido a um exame de DNA. Porque a violação contrária seria, se o Estado obrigasse o pai a submeter ao exame de DNA, ele poderia alegar, não, mas a minha integridade física vai estar sendo violada. Note que, para se fazer o exame, a violação à integridade física é muito pequena. Ao passo que o não reconhecimento, quando violado, gera uma lesão muito grande para o filho. De modo que esse primeiro standard de comparação vai dizer o seguinte, qual é o grau de restrição que o princípio sofre? Se o princípio sofreu um elevado grau de restrição, neste caso, se o princípio sofreu um elevado grau de restrição, ele deveria ter mais peso nesta análise de ponderação. Volto a dizer, se o princípio que está sendo contraposto aqui sofrer uma grande restrição, se o direito protegido por aquele princípio sofre uma grande restrição, aquele princípio, nessa fórmula comparativa, deverá ter mais peso. Tudo bem? Então esse é um primeiro instrumento dentro de standards. Quanto maior a violação do direito protegido pelo princípio vier a sofrer, mais peso deveria ter na disputa aquele princípio quando comparado com o outro. Dentro também da linha de standard, um segundo argumento é uma hierarquia se visualizar ou se verificar uma eventual hierarquia axiológica da Constituição. Aqui vale só uma nota, né? Que é a seguinte, André, mas as normas constitucionais, elas são hierarquicamente diferentes, elas não teriam o mesmo valor hierárquico. Cuidado aqui, porque no plano formal, qualquer norma da Constituição, seja lá o direito que ela vá garantir, seja lá a prescrição que ela vá trazer, elas estão no mesmo plano hierárquico. Então você não pode dizer que uma norma, formalmente falando, é hierarquicamente superior se ambas as normas estão na Constituição. E principalmente se forem oriundas do poder constituinte originário.
Porque normas do poder contingente originário sequer podem ser declaradas inconstitucional. Eu já falei isso aqui no direito brasileiro, pelo princípio da unidade normativa da Constituição, pelo princípio da cedência recíproca, pelo princípio da harmonização do texto constitucional. No direito alemão, Otto Backhoff vai defender ou defende uma tese de normas constitucionais e inconstitucionais oriundas ambas do poder contingente ordinário. Mas aqui não é possível, pelos princípios que eu acabei de citar. Então as normas que estejam, todas elas na Constituição, elas possuem o mesmo valor hierárquico. Agora, eu poderia falar, em termos de normas constitucionalmente previstas no plano formal, em uma hierarquia axiológica da norma. Normas constitucionais podem ser valoradas e hierarquizadas axiologicamente. Então, olha aqui na sua tela. Não há hierarquia jurídica. Então, se ele te perguntar numa prova de constitucional, a hierarquia entre normas constitucionais? Hierarquia jurídica não. Ambas estão no mesmo patamar. Ambas foram oriundas do poder constituinte originário. Então, formalmente falando, no campo jurídico, não há hierarquia entre normas constitucionais. Mas há hierarquia no seu aspecto axiológico, no seu aspecto de valor. Normas constitucionais, elas podem traduzir diferentes hipóteses, situações que têm valorações morais diferentes. Então, no aspecto moral, no valor moral, eu tenho sim uma hierarquia entre normas constitucionais. Então, imagine, por exemplo, uma norma constitucional que garanta o direito à liberdade. Em termos valorativos, em termos morais, ela tem uma hierarquia superior a uma norma que assegure uma regra, por exemplo, de competência. Então, sabemos que a Constituição vai dizer que ninguém será preso, se não em flagrante delito ou por ordem legítima de autoridade judiciária competente. Então, ninguém vai ser por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, artigo 5º da Constituição. Essa é uma norma constitucional que traz uma regra envolvendo direito à liberdade. Ninguém será preso ou privado de seus bens e seus direitos sem devido processo legal. Ninguém será preso sem o devido processo legal. Ninguém será preso se não por ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Ninguém será levado à prisão quando a lei admitir liberdade provisória. Ou seja, é uma série de normas constitucionais que garantem o direito à liberdade. Essas normas, hierarquicamente falando, axiologicamente, em termos de valor moral, elas são hierarquicamente superiores a, por exemplo, a norma do artigo 22 da Constituição, que define uma regra de competência da União. Uma regra de competência administrativa da União. Compete à União prestar o serviço postal e o Correio Nacional, artigo 21, inciso 10 da Constituição. Essa é uma regra de competência. Então, axiologicamente falando, valorativamente falando, em aspectos morais, há uma hierarquia. E aí essa ideia na linha dos estándares é o seguinte: quanto maior o valor moral daquela norma, maior peso ela deve ter dentro de uma análise de ponderação entre princípios que eventualmente sejam colidentes. Então, essa segunda linha vai dizer que, no aspecto de peso, deverá ter maior peso a norma constitucional que tiver maior valor moral. Então, no campo hierárquico não jurídico, porque hierárquico jurídico não há diferença entre normas oriundas do poder constitucional ordinário. Agora, em aspectos axiológicos, em aspectos de valor moral, aí há diferença sim. E quanto maior uma norma, axiologicamente falando, no que tange ao seu valor moral, maior o peso ela deverá ter naquela disputa. Tudo bem? Bom, e aí vem uma outra pergunta que pode aparecer. Aqui nós vimos dois critérios nessa linha de standards. Ora, standards para atribuir peso. Segundo Ana Paula de Barcelos, como vimos, qual é a dinâmica, qual é o roteiro a ser feito aqui? Passo 1, identificar quais são os princípios em conflito. Passo 2, identificar peculiaridades do caso concreto. Passo 3, atribuir peso aos princípios. Mas como é que eu vou atribuir peso? Ora, uma das estratégias para se fazer isso é a chamada linha de standards. Então, a linha de standards é muito utilizada no direito americano, no pragmatismo jurídico. Eu vou ter de examinar, no caso concreto, qual é o princípio que sofre maior restrição. Esse princípio que sofre maior restrição tem maior peso. Número 2, a hierarquia
entre valores protegidos axiologicamente por aqueles princípios na Constituição, se eles forem colidentes, sim. Então, quanto maior o valor moral, mais peso deve ter na ponderação. Tudo bem? E aí surge uma outra pergunta, né? Como é que eu vou resolver conflitos entre regras e princípios? Porque até aqui, note bem, nós vimos, de um lado, o conflito entre regra versus regra. De um outro ponto, de um outro giro, nós vimos o conflito entre princípios versus princípios. Então, regra versus regra, teoria do tudo ou nada, critério hierárquico, critério temporal ou cronológico e critério da especialidade. Princípio versus princípio, critério da ponderação, que é o que nós estamos examinando. Mas pode ser que o examinador te faça uma pergunta, e o conflito entre regra e princípio? Cuidado, porque aqui o aluno tem uma tendência em dizer o seguinte: o princípio vai prevalecer sobre a regra, quando na verdade isso está errado. É justamente o contrário. A regra deve prevalecer via de regra, ou seja, a regra deve prevalecer usualmente sobre o princípio. Porque, como nós vimos numa análise comparativa no bloco passado entre a estrutura das regras e a estrutura dos princípios, chegamos à conclusão que a estrutura das regras é uma estrutura marcada por uma maior densidade normativa. A regra é apresentada pela teoria do tudo ou nada. A regra é apresentada pela hipótese de incidência e consequência jurídica. Então, quando o legislador constrói uma regra, ele constrói um comando com maior densidade normativa. E qual a importância de ter um comando com maior densidade normativa? Esse comando com maior densidade normativa, ele vai trazer mais segurança jurídica. Porque, como disse no bloco passado, a norma é cerrada, é fechada na entrada e fechada na saída. Eu sei, em termos de o que o Estado espera de mim, eu sei que eu não posso pisar na grama, eu sei que eu não posso matar, eu sei que eu não posso subtrair coisa alheia móvel. Eu sei, a partir de normas, regras, de forma clara, precisa, densificado normativamente, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e o que é esperado de mim. Então, num eventual conflito entre uma norma-regra que tenha mais densidade normativa e uma norma-princípio, que é uma norma mais abstrata, mais fluida, mais imprecisa, vai prevalecer a norma-regra. Vai prevalecer a norma-regra até porque a norma-regra foi uma ponderação feita pelo próprio legislador no momento que ele construiu a norma-regra na atividade legislativa. Falamos em blocos passados que todos são intérpretes da Constituição, inclusive o legislador na construção da norma. Quando o legislador constrói a norma, lembra que em blocos passados eu analisei com você o seguinte: de quem é a última palavra sobre a Constituição, para frente e para trás? E nós vimos que o legislador também fala sobre a Constituição. Vimos que as decisões judiciais, apesar do 102 falar que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, só que as decisões do STF, com efeito erga omnes e vinculante, não vinculam o legislador. O legislador poderia legislar em sentido contrário. O Supremo declara uma norma inconstitucional, o legislador cria uma norma diversa daquela. E aí, obviamente, o Supremo pode declarar aquela norma inconstitucional novamente, até mesmo em emendas e violar a cláusula pétrea. Aí nós passamos a falar as chamadas dos diálogos constitucionais. E quem é que vai dar a última palavra para frente e a última palavra para trás? Então, o legislador, ele tem um papel de intérprete, é chamada interpretação autêntica da Constituição, feita pelo próprio legislador. Então, quando o legislador faz isso, ele já fez uma ponderação. E nesta ponderação, eu não posso desprestigiar uma norma com alta densidade normativa, chamada norma-regra, em face de um princípio. Então, pelo menos numa análise superficial, imediata, primária, há uma preferência, há uma primazia prima facie da norma-regra sobre a norma-princípio. E muitos vão pensar justamente o contrário. Daniel Sarmento fala em carnavalização dos princípios e parece que o princípio ele vai resolver qualquer contenda. Na verdade, essa carnavalização dos princípios acaba, e o professor Daniel Sarmento vai dizer que isso acaba prejudicando a própria segurança jurídica. Então, eventualmente, num conflito entre norma-regra e norma-princípio, deve prevalecer numa primazia prima facie a norma-regra. Na tela. Então, há uma preferência prima facie da regra sobre os princípios. Regras são ponderações, acabei de falar isso,
feitas pelo próprio legislador na ideia de interpretação autêntica e só devem ser afastadas pelo judiciário aplicando um princípio se restar comprovado que foram feitas as ponderações pelo legislador de forma equivocada. Então aqui eu tenho, por exemplo, a Lei A, que traduz na Lei A uma norma-regra, Poderia, feita por quem? Foi feita pelo legislador, Poderia o Poder Judiciário, afastar essa norma-regra aqui, ó, afastar essa norma-regra chamada de Lei A, pela aplicação de um princípio, o judiciário poderia fazer isso? Então eu tenho uma norma-regra que o judiciário declara inconstitucional pela aplicação, por exemplo, do princípio da moralidade, que é uma norma principiológica, aquela estrutura abstrata, com pouca densidade normativa. Quando o Supremo faz isso, ele está afastando uma norma-regra. Quando ele afasta a norma-regra, ele está afastando uma ponderação feita pelo legislador. O legislador, ao construir a norma-regra, ele ponderou a constitucionalidade, ele ponderou, eventualmente, valores que estivessem em jogo na confecção daquela norma-regra. Aí vem o judiciário, com base em um princípio, em um comando abstrato, e afasta a norma-regra. Isso é possível? É possível, mas não deve ser feito como primeira opção. Porque nesta eventual conflituosidade deve prevalecer a norma-regra. Deve prevalecer a ponderação. Na dúvida, deve prevalecer a ponderação feita pelo legislador. O judiciário não declarar inconstitucionalidade. Salvo se ficar claro que essa ponderação foi feita pelo legislador de forma inapropriada. Aí o Poder Judiciário a declararia inconstitucional com base em um princípio. Tudo bem? Tranquilo isso? Vamos em frente então. Bom, então um segundo método, de atribuição de peso, primeiramente eu tenho os standards, muito utilizado no direito americano, pragmatismo jurídico, Suprema Corte Americana. Agora, em uma outra banda, eu teria o método da ponderação. E o método da ponderação, ele tem como instrumento da ponderação a proporcionalidade. E aí um ponto importante aqui para a gente começar a falar da proporcionalidade é examinar qual é o conteúdo da proporcionalidade. Lembrando que esse método da ponderação, que tem como instrumento a proporcionalidade, alguns vão chamar de princípio da proporcionalidade, outros vão chamar de postulado normativo da proporcionalidade. A proporcionalidade ela é bastante estudada no direito alemão. Então, se é verdade que o standards encontra fundamento no direito americano, Suprema Corte Americana, e trabalha mais com uma ideia de pragmatismo jurídico, também é verdade que a técnica da ponderação dentro do método de atribuição de peso entre princípios da ponderação é trabalhada fortemente no direito alemão, com trabalhos que vão densificar essa aplicação por meio de peso. E lembrando aqui da weight formula, ou a fórmula de peso. Tudo bem? Ora, diante disso, a ideia é quais são os subprincípios ou o conteúdo da proporcionalidade. O conteúdo da proporcionalidade é a adequação, é a necessidade, necessidade e proporcionalidade. Adequação, necessidade e proporcionalidade. Então, começando do básico, Quais são, alguns autores vão chamar, na sua tela, alguns autores vão chamar de subprincípio da proporcionalidade. Primeiro subprincípio, subprincípio da adequação. Segundo subprincípio, subprincípio da necessidade. E terceiro subprincípio, subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Proporcionalidade em sentido estrito. Volta aqui para mim. Mas e você poderia estar pensando o seguinte, mas André, quando falamos em adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, estamos falando de quê? Adequação de quê a quê? Necessidade de quê? Proporcionalidade em sentido estrito em relação a quê? E aí vale a nota. Quando falamos em adequação do que a quê, temos que lembrar que é uma adequação feita entre meios e fins. Entre meios e fins.
Então, os meios precisam ser adequados, necessários e proporcionais em sentido estrito. Ora, o Estado, senhores, para desempenhar determinadas atividades, seja ela administrativa, seja ela jurisdicional, seja ela legislativa, ele precisa de meios. Eu sou delegado de polícia. Eu capturei numa investigação um suposto traficante. E ele está investigado num inquérito policial por mim instaurado, ele é objeto de investigação. Muito bem. Ora, eu posso querer descobrir onde é que ele guarda o restante da droga, por exemplo, para materializar a sua conduta de tráfico de entorpecentes. Mas eu preciso chegar àquela droga. Eu posso perguntá-lo, ele pode se calar. Pode exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Eu posso me valer de meios de investigação, de técnicas de investigação, para trazer para dentro do inquérito policial uma comprovação, elementos de informação que demonstrem que ele desempenhava aquela atividade de traficância. Eu poderia pensar em uma filmagem, infiltração de agentes, em depoimentos, em acareações, em testemunhas, em um usuário que comprou a droga dele. Tudo isso são técnicas de investigação que trariam elementos de informação para dentro do inquérito e dentro do inquérito, ao final dele, eu poderia indiciar aquele camarada por tráfico de entorpecentes e enviar o inquérito policial para o Ministério Público, Estado da Ação Penal, para que ele então tivesse justa causa por oferecimento da denúncia pelo crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Mas eu poderia, então eu tenho vários meios de investigar na atividade administrativa do Estado, mas eu também poderia torturá-lo para que ele confessasse onde é que ele enterrou a droga. Também seria um meio. Agora, se esse meio é harmônico, se esse meio se coaduna, se esse meio respeita outros direitos protegidos também pela Constituição, aí é que é a questão. Porque precisa haver uma adequação entre meios e fins. Os fins que eu estou perquirindo, os fins que eu quero buscar, os meios precisam ser adequados, necessários e proporcionais em sentido estrito. Então, quando falamos da proporcionalidade como técnica da ponderação para resolver conflitos entre princípios, é uma adequação, necessidade e proporcionalidade de que em relação a quê? É uma adequação, necessidade e proporcionalidade de meios e fins, entre meios e fins. Os meios precisam ser adequados, necessários e proporcionais para se atingir a um fim perquirido pelo Estado. Então imagine, por exemplo, que o Estado queira diminuir o contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Aí o Estado faz uma lei impedindo determinada festa, o carnaval, por exemplo. Ora, como no carnaval as pessoas ingerem muita bebida alcoólica e perdem a consciência ou têm os seus freios morais rebaixados, mantém mais relação sexual muitas vezes desprotegido, isso aumentaria o índice de contaminação por doenças venéreas. Por isso, o meio para isso é impedir aquela festa. A pergunta é, e aí uma lei faz isso. Aí a pergunta é, essa lei, ela viola determinados direitos fundamentais? Ela viola a liberdade econômica ou não? Aí eu vou ter de saber se essa lei é um meio adequado, necessário e proporcional para se atingir o fim perquirido, que é diminuir o contágio de doença venérea. Para isso eu impeço o carnaval. Eu tenho outros meios ou não tenho? Ou só tenho esse? Essa é a pergunta. Então eu vou pegar aquele meio e vou submetê-lo àquilo que a gente chama de teste da adequação, teste da necessidade, teste da proporcionalidade em sentido estrito. Porque eu adotei um meio querendo atingir uma finalidade. Qual foi o meio que eu adotei? Impedir o carnaval. Para atingir que finalidade? Diminuir o contágio de doença venérea. A pergunta é, o meio que eu escolhi é adequado, necessário e proporcional? Essa é a ideia da proporcionalidade como instrumento de verificação de um possível conflito entre princípios em jogo. Então, no próximo bloco, eu vou começar falando do conteúdo de cada um desses subprincípios para a gente dar sequência nesse estudo. Tudo bem? Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.